Olá, boa noite a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Tranquilo? É isso aí. Agora sim, com uma, né, com uma cara de reta final, né? Vamos fazer a devolutiva da nossa avaliação de Teoria Geral do Estado, que foi ministrada na semana passada, né? Deixa eu ver, hoje é 8, 9 amanhã, dia 2 de junho, que nós fizemos essa prova e agora estamos fazendo aí a devolutiva para vocês das questões, tá ok? Bem, as notas já foram lançadas, né? Vocês já devem ter acompanhado pelo portal e não sei, não verifiquei se ficou alguém de exame, mas o exame ele será iniciado, quer ver? Na semana que vem. É isso mesmo? É, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é dia 8. É isso mesmo. Na semana que vem nós já faremos o nosso exame. O exame dessa turma aí é dia 16 de junho, tá? Então, tranquilo. Se alguém ficou, por favor, me procure. Manda aí um e-mail, né, dizendo, né, se vai, qual que vai ser a matéria da prova, né? Enfim, como que a prova vai ser ministrada. Então, você aí que ficou de exame, entre em contato comigo para saber como que nós vamos, né, operacionalizar isso aí, tá ok? Então, vamos lá. Vamos agora fazer, então, a nossa devolutiva. Foram 10 questões, né? 10 questões, eu reputo aqui 2 questões bem difíceis, né? Trabalhosas, as demais já bem tranquilas, tá? Então, o nível de dificuldade de 2 questões alto, né? O que é importante numa prova, porque você ser avaliado por baixo, eu acho que é uma ofensa ao aluno, né? Vamos lá, então. Primeira questão. Vocês devem estar com a prova aí na mão, então fica mais fácil para acompanhar. Segundo a teoria do poder constituinte originário, a Assembleia Constituinte, no exercício de suas atribuições, estará subordinada a todas as normas constitucionais previstas em ordenamento jurídico pré-existente. B. Não estará subordinada a nenhuma espécie de norma pré-existente. Estará subordinada apenas ao princípio da separação dos poderes, previstos em ordenamento jurídico pré-existente. E D. Estará subordinada a todos os princípios constitucionais contidos em ordenamento jurídico pré-existente. Bem, vamos lá. Primeira coisa aqui, antes de analisar as questões, nós podemos fazer até um feedback de como que foi, o que é o poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele, assim, a doutrina, ela tem muito livro de direito constitucional, viu, gente? Então, vocês vão pegar várias nomenclaturas, né, vários nomes para os mesmos institutos, tá? Por exemplo, o poder constituinte originário, também chamado de inicial, inaugural, genuíno, de primeiro grau, entendeu? Então, às vezes, o aluno ele manda mensagem, né, manda pergunta para mim, dizendo, olha, professor, eu não... O que é esse inaugural aqui, genuíno? É a mesma coisa. São sinônimos, são palavras sinônimas para você explicar ou dar o mesmo nome para o mesmo instituto, tá? Vocês que estão ainda no primeiro semestre vão enfrentar isso em todos os ramos do direito, né? Penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, tributário, empresarial, né? Por quê? O porquê é um porquê meio esquisito. Porque tem muita gente escrevendo livro. Então eu quero falar sobre determinado instituto. Começa a ganhar nome no Brasil inteiro. Vou escrever um livro. Então eu falo, poder constituinte inicial, inaugural, genuíno, de primeiro grau, ou também chamado
doutrinador tal de primeiro, né? O primeiro, né? Enfim, você começa a dar nome justamente para vender. Você não pode escrever o que já está escrito há muito tempo, né? É uma crítica aqui que eu faço a esse número exagerado de doutrina. Não estou falando que é ruim não, viu? Pelo contrário. Ah, professor, tem 100 livros no mercado. 100 livros são excelentes. Não é questão disso. É questão que tem muito livro no mercado, tá? Então, o aluno deve tomar cuidado com isso, né? Primeiro com os nomes. Bem, vamos lá. Poder constituinte originário é aquele que cria. Existe uma subdivisão do poder constituinte originário que eu gosto dela, porque eu acho que ela tem uma certa relevância do ponto de vista doutrinário, na medida em que vale a pena você saber. Eu já falei e falo novamente. Poder constituinte originário chamado histórico ou verdadeiro, né? Histórico ou verdadeiro, que também são mesmo, né? Mesmo nome. Seria o primeiro, tá? Eu já falei isso aqui já na aula que nós tivemos e disse ainda na ocasião que a de 1824 aqui no Brasil, ela seria um poder constituinte originário histórico, né? ou também chamado verdadeiro, tá? Porque ela é a primeira constituição de um país. Eu acho isso importante. As demais, né, no nosso caso aqui, 1891, 1936, né, 37, né, 1969, 88, enfim, todas elas que vieram a posteriori, elas seriam chamadas poder constituinte originário revolucionário, né? Porque não que ela revolucionária no sentido de revolução, não é isso. Revolucionário porque elas acabam por dar uma nova ordem, né, a um país. Seguindo aqui as lições, né, do professor, alguns de vocês vão até achar estranho, não tiveram essa aula comigo, mas do professor Michel Temer, né, nosso ex-presidente da República, que, diga-se de passagem, vocês que estão entrando agora no mundo, um dos maiores doutrinadores de direito constitucional do nosso país, né? E aí, esquecendo todo o lado político, lembrando só do doutrinador, excelente, excelente. Tive o prazer de aprender direito constitucional com o livro dele, né? O professor Michel Temer, ele chama, né, ele fala uma coisa muito engraçada. Engraçada não, interessante. Toda vez que você tem uma nova Constituição, você tem um novo país. Essa ideia é muito legal. Por quê? Se é a manifestação do poder constituinte originário, então é óbvio que nós teremos um novo país. E isso é verdade. Naquela aula que eu dei para vocês de histórico das Constituições Federais, aliás, de passagem muito rápida, porque nosso tempo foi exíguo, houve antecipação, né, de pelo menos quase 2 semanas de aula. Então, mas eu disse, se vocês perceberem, cada Constituição Federal ela molda um novo país. Claro que geograficamente dentro do mesmo local, mas juridicamente um novo país. Tá? Bem, esse é o poder constituinte originário. Eu só fiz isso aí para vocês pegarem novamente, e até porque essa matéria é extremamente importante. Bem, e a alternativa correta é a alternativa B. Não estará subordinada a nenhuma espécie de norma pré-existente. Perfeito. É a característica da incondicionalidade do poder constituinte originário. Ele não está subordinado a nada, né? Lógico, tem uma teoria nova que eu digo de uns 15, 20 anos para cá, que entende que, até brinquei com vocês, que só 2 coisas não iriam sucumbir a uma bomba atômica, né? As baratas e a dignidade humana. Ou seja, na minha modesta opinião, como um aprendiz ainda de direito constitucional, eu entendo que os direitos e garantias fundamentais é um caminhão 1313 descendo a serra sem freio. Não para mais. Não tem como nós termos uma nova carta, né, uma nova Constituição Federal, e que não contemple os direitos e garantias fundamentais. O professor, quer dizer que então estaria condicionado, então não seria tão incondicionado assim? É verdade.
né? Eu acho que se você analisar o mundo hoje, pós-guerras, né? Um mundo hoje tomado aí pela iniciativa dos direitos humanos, né? De você valorização da dignidade humana, você não pode criar uma nova Constituição Federal e extirpar e arrancar, por exemplo, na nossa, o artigo 5º, tá? Então fica aí uma dica, mas em termos de testes, para efeito de pergunta, está aqui, tá bom? Muito bom. A segunda questão muito tranquila. Eu pergunto a respeito sobre o sentido sociológico. O sentido sociológico de Constituição Federal, eu não vou falar de todos, porque logo na sequência nós vamos falar de outro sentido, e depois eu coloquei os três, né? O sociológico, o jurídico e o político, tá? Então, no seu devido ponto eu falo. Bem, o sentido sociológico significa o quê? Que uma Constituição Federal só pode ser considerada Constituição Federal se o que emana exatamente, o que emana dela tem que vir das forças sociais, né? Dessa luta entre empregador e empregado, né? Essas lutas sociais, vingar os direitos sociais, esse é o sentido sociológico que era para Ferdinand Lassalle, né? Então, para ele, se uma Constituição Federal não espelhasse os direitos sociais, ela nada mais seria do que uma mísera folha de papel, né? Essa expressão ela ficou mundialmente conhecida, tá? Mundialmente conhecida. Ferdinand Lassalle, folha de papel, alternativa A. A de asno, ou amor, tá? B. A soma dos fatores reais de poder, nada a ver. A adição política fundamental, que seria Carl Schmitt. Adição, já foi. Aquela que emana da cultura. Não, isso aqui colocou só para enganar vocês, não é nada. Certo? Terceira questão. Eu coloquei uma frase, tá? Um posicionamento e queria saber de quem que era. Inexiste uma justa posição de funções mais ou menos desconexas, como quer a teoria clássica, impulsionada por certas tendências políticas. O que há é uma hierarquia dos diferentes graus do processo criador do direito. De acordo com a concepção acima, podemos atribuir essa frase a Hans Kelsen. Aonde que você identifica aqui uma parte importantíssima de Hans Kelsen? Na medida em que você fala que o que há é uma hierarquia dos diferentes graus do processo criador do direito. Bem, o Hans Kelsen, ele ficou conhecido, dentre suas inúmeras obras, mas mais pela questão da hierarquização das normas, tá? A chamada pirâmide kelseniana. O que é a pirâmide kelseniana? Kelsen, quando fez a pirâmide kelseniana, né, quando ele fez sua pirâmide, ele colocou a Constituição Federal no topo. E aí ele faz uma pirâmide onde todas as leis e atos normativos que decorram da Constituição Federal devem ter respeito a essa hierarquia. Também foi essa palavra utilizada aqui para matar isso aqui, entendeu? Então, aqui você identifica através da hierarquização dos diferentes graus de criação do direito, tá? Isso é muito importante. Hans Kelsen, alternativa C. Quarta. É-se disso que já for estabelecida a separação entre Estado e religião. No entanto, alguns estados atuais e alguns no passado adotavam uma ou várias religiões como oficiais. No Brasil, esta tendência da adoção da religião como oficial verificou-se na Constituição de... Isso aqui foi um presente que eu dei para vocês, haja vista que eu falei bastante da Constituição de 1924. Por quê? Porque ela foi a mais diferente de todas. Depois, o grande esqueleto da de 1891 foi copiado, né, até a de 1988. Tá? Lógico, cada um com as suas características, né? Tira aqui, põe lá,
cria aqui, tira na outra, outorgada, promulgada, enfim, toda essa gama de modificações, mas a estrutura é a mesma. A de 1824, que ela é a mais distinta, né, de todas. Tá? Então a resposta correta aqui é a alternativa D, a de 1824. E a palavra sediço, né? Eu sempre conversei com vocês, me lembro bem, no primeiro dia de aula, que se vocês conseguirem uma palavra a mais no seu vocabulário por dia, são 365 palavras por ano, né? Multiplicado por 5 anos, você vai ter um vocabulário de 1.500 palavras, né? O que te ajuda muito a poder explanar, explicitar o teu pensamento, que às vezes o aluno, eu percebo que ele sabe a matéria, ele não sabe explicar a matéria, porque talvez lhe falte o quê? O vocabulário, né? Para poder explicitar. Sediço significa conhecido de todos, né? É sediço, ou seja, todo mundo sabe, conhecido de todos. Tá ok? Quinta questão. A respeito do poder constituinte. Assinale a opção correta. A. O caráter ilimitado do poder constituinte originário não impede o controle de constitucionalidade sobre norma constitucional originária quando esta conflitar com outra norma constitucional igualmente originária. Já falo disso já, mas está errado. B. Se não houver ressalva expressa no seu próprio texto, a Constituição nova atingirá os efeitos pendentes de situações jurídicas consolidadas sobre a égide da carta anterior. Tá certo, já vou explicar já. C. O poder constituinte originário não desaparece com a promulgação da Constituição, permanecendo em convívio estreito com os poderes constituídos. D. As Assembleias Nacionais Constituintes são as entidades que titularizam o poder constituinte originário. E E. O poder constituinte originário é incondicionado, embora deva respeitar os direitos adquiridos sobre a égide da Constituição anterior, ainda que esses direitos não sejam salvaguardados pela nova ordem jurídica instaurada. Bem, vamos lá. A alternativa correta é a B, mas já vou explicar todas. Por que está errado na A? O caráter ilimitado do poder constituinte originário não impede o controle de constitucionalidade. Bem, vamos lá. Impede o controle. Não existe normas constitucionais inconstitucionais no nosso país, né? Alguns países da Europa, né, Alemanha, alguns países do leste europeu, eles adotam a teoria da norma constitucional inconstitucional, né? No Brasil, isso não é possível, tá? Eu mesmo sempre fui contra isso, mas hoje, analisando um pouco com mais maturidade jurídica, eu vejo que realmente não é necessário você analisar a constitucionalidade de uma norma constitucional. Por alguns motivos, mas um deles que me chama a atenção. Santa Bárbara, não é possível. Você tem um número exorbitante de mecanismos de controle preventivo de uma norma constitucional. Poxa, vocês já viram comigo aqui o poder constituinte derivado, né? Ele simplesmente, que são as emendas constitucionais, não pode fazer emenda com estado de sítio, não pode fazer emenda piriri pororó. Se a emenda for rejeitada, não pode ser na mesma casa. O quórum é elevadíssimo, 3/5 em cada casa tem que ter a maioria absoluta. Enfim, meu Deus do céu. Existe e tem as comissões de Constituição e Justiça em cada casa, tanto na Câmara como no Senado. Né? A Comissão de Constituição e Justiça justamente é a comissão permanente, diga-se passagem, vocês vão aprender isso quando tiverem poder legislativo, que ela serve justamente para analisar a constitucionalidade. Né? Então chega a ser ridículo, né? Você analisar num país como o nosso a necessidade de controlar a constitucionalidade
de uma norma constitucional. Não, não há. Não precisa. A norma ela deve nascer, seja ela através do poder constituinte originário, seja ela através de emenda, ela nasce constitucional. E tem que ser. Né? Então, não é possível esse controle, né, de constitucionalidade do poder constituinte originário. Tá? B. Se não houver ressalva expressa no seu próprio texto, a Constituição nova atingirá, sim, os efeitos pendentes de situações jurídicas consolidadas, sob a égide da carta anterior, ou seja, começa tudo de novo, começa tudo novamente, sem a necessidade de você ter que ficar pendente de análise da outra carta constitucional. Né? Eu me lembro também, agora falando do professor Luiz Alberto Davi Araújo, que tive o prazer de ser aluno dele, que ele diz que a Constituição Federal, o poder constituinte originário, ele rompe. Quando você fala rompe com a carta anterior, significa o quê? Ele estraçalha. O que não for compatível nem vem aqui. Lógico, o que for compatível, legal. Só que, veja só, o que for compatível pode ser repetido. Então vai ser repetido na nova carta. Ótimo. É só isso que vai acontecer. Mas a nova carta é que vai disciplinar toda a situação jurídica de um país sem a necessidade de verificação com a carta anterior. Tá? C. O poder constituinte originário não desaparece com a promulgação. Desaparece. Né? Nós brincamos até em direito constitucional que o poder constituinte originário, ele coitado, ele vem num cenário em que ele faz a Constituição Federal, a partir da promulgação acaba. Você só vai ter um novo poder constituinte originário com uma nova Constituição Federal. Então ele é um fim em si mesmo. Com a promulgação, ele é um fim em si mesmo. Tá? Não desaparece, desaparece. Tá? D. As Assembleias Nacionais Constituintes são as entidades que titularizam o poder constituinte originário. Mentira. O poder constituinte originário, quem é o titular é o povo, artigo 1º artigo 2º da nossa Constituição Federal. Tá? É o povo que é o titular do poder constituinte originário, não a Assembleia Nacional Constituinte. Ah, professor, mas a Assembleia Nacional Constituinte não é o povo? Não. O povo é povo. Tá? A Assembleia Nacional, eles são mandatários. Quem detém o poder é o povo. Tá bom? Então, não confundam. Essa questão, a alternativa D aqui, perigosa. Né? Perigosa. E o poder constituinte originário é incondicionado. Ele é. Embora deva respeitar os direitos adquiridos sob a égide da Constituição anterior. Não, jamais. Ainda que esses direitos não sejam salvaguardados pela nova ordem jurídica instaurada. Não. Se você tinha uma norma na Constituição anterior e não veio tratada na nova Constituição, reputa-se que não existe mais. Ok? Muito bom. Sexta questão. O poder constituinte reformador. Né? Lembrando aos senhores que o poder constituinte ele é originário, né? E depois o poder constituinte derivado, que é o derivado reformador, e o derivado decorrente. O decorrente vai ser a próxima questão. Tá? Vamos lá, sexta. Poder constituinte reformador no Brasil é fundamento de validade para que os Estados-membros da Federação promulguem constituições próprias com aprovação das respectivas Assembleias Legislativas. Não, esse é o poder constituinte derivado decorrente, tá? Não é não. A A tá errada. Não é o reformador. Permite que a Constituição Federal seja emendada por meio de revisão constitucional, desde que haja o voto favorável de 3/5 de deputados e senadores em sessão unicameral. Não, é em sessão bicameral. Né? Vai e volta 2 vezes, tanto na Câmara como nos deputados, por isso bicameral. Tá ok? C. Está materialmente limitado à forma federativa de Estado, à separação
de poderes, à forma republicana e ao sistema presidencialista, bem como aos direitos e garantias fundamentais, segundo disposição expressa no texto constitucional. Não, na verdade, o poder constituinte reformador, ele é limitado, mas a limitação dele é maior ainda. Não é só a forma federativa de Estado, não é só a separação dos poderes, né? Ele tem uma série de limitações. Essas limitações nós vimos lá no artigo 60 da Constituição Federal. Lembram-se? Na emenda constitucional? Então, lá nós temos, sim, muito mais que isso, tá? Muito mais que isso. Porque, sendo assim, se fosse só isso, o poder constituinte reformador ele seria muito poderoso. E ele não é, não pode ser. Ele tem várias limitações essas que nós vimos cada uma delas, né? De acordo com os 5 parágrafos do artigo 60, né? E, então, aqui ela está incompleta a questão, tá? Além de, eu digo errada, mas ela está incompleta. D. Pode se manifestar por meio de emendas à Constituição, cujo projeto pode ser proposto por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Perfeito, né? Perfeito. E essa é a resposta correta. E a alternativa E é caracterizada como derivado limitado, circunstanciado e inicial. Não. Ele tem outras limitações além dessas. Tá ok? Então ficou a D como correta. 7ª. O poder constituinte atribuído aos Estados-membros para se auto-organizarem é denominado poder constituinte decorrente. Decorrente, tá? Alternativa A. 8ª. A Constituição, como decisão política do titular do poder constituinte, é conceito atribuído a Carl Schmitt, né? Carl Schmitt desenvolve o conceito político, Ferdinand Lassalle, sociológico, e Hans Kelsen, o jurídico. Então, alternativa D. 9ª questão. Na evolução político-constitucional brasileira, o voto feminino no Brasil foi expressamente previsto pela primeira vez num texto constitucional na Constituição de 1934. Tá? 1934, em que foi previsto o voto feminino. 10. Teve como relator o senador Rui Barbosa. Sofreu influência da Constituição norte-americana de 1787, consagrou o sistema de governo presidencialista, a forma de Estado federal, abandonando o Estado unitário, bem como a monarquia. Essas são as características da Constituição de 1891, ok? Que é a chamada Constituição republicana. Bem, legal, gente. Bem, com isso, eu me despeço de vocês esse semestre. Espero que semestre que vem eu possa lecionar para vocês aí, talvez aí direito penal, né? Direito penal 1 ou 2, não sei se vocês tiveram 1. Se tiveram 1, vão ter o 2 comigo. Tá ok? No mais, quero só agradecer aí a paciência de vocês. Agradecer também aos elogios aí que vocês, alguns alunos colocaram aí no Instagram. Realmente, esse semestre foi um semestre que nunca mais ninguém vai esquecer, né? Um semestre meio esquisito, né? Mas vamos ver se voltaremos às nossas atividades aí para o segundo semestre, tá ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.